você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos falar sobre o processo de imigração. Já pensou você morar em outro país, mas de forma legalizada, regularizada, ainda mais baseado no seu histórico familiar? Por que não? Melhor ainda, na verdade, existe um processo, esse processo ele é já conhecido de décadas, mas através de uma história pessoal, de um pouco de insucesso, hoje temos uma grande empresa que eu já nem considero mais uma startup, mas uma grande empresa de muito sucesso. Meu bate-papo hoje é com o Rodrigo Giannesini. Eu acho que eu falei certo, né, Rodrigo? Janesini, é isso aí. Maravilha, que é CEO e cofundador da Cidadania For You. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Boa, muito obrigado, Vinícius. Obrigado por esse espaço aí, por esse momento. Vamos bater um bate-papo aí, conversar um pouco sobre esse processo. Vamos sim. Rodrigo, eu falei aqui pausadamente seu sobrenome, porque também o meu sobrenome já é um pouquinho diferente, Perrot, aí tem Perrut, Perriot, enfim, tem várias formas de pronunciar, por isso que eu fui com calma aqui para falar bem certinho o seu nome. Rodrigo, através de uma história pessoal, surgiu uma empresa. Eu acho que nada mais do que um empreendedorismo brasileiro para uma empresa realmente surgir. Uma dor vivida, não é algo que contaram ou que você leu em algum livro que você transformou em empresa. Pelo contrário, algo vivenciado por você e mais um integrante aí também da Cidadania For You. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho do surgimento e que dor foi essa para a gente poder começar aqui o bate-papo, por favor. Exatamente. A gente até brinca, né, que no Brasil os empreendedores é na raça, né? O empreendedor aqui no Brasil é exatamente porque caiu, apanhou e descobriu uma forma de fazer. E com a gente não foi diferente. Eu e meu irmão, a gente passou pelo processo de cidadania europeia, somos descendentes de italianos, e, cara, foi um processo muito conturbado, muito conturbado. É um processo que, teoricamente, deveria ser rápido. A legislação italiana fala que desde quando você levanta a mão, né, desde quando você coloca que tem interesse do processo de cidadania italiana, deveria ser transitado em 2 anos. O nosso processo demorou próximo de 10 anos para ser finalizado. Nossa. E assim, durante esses 10 anos, cara, muito caos, assim, a gente viu vários golpes acontecerem, a gente quase caiu em vários golpes, a gente viu alguns familiares que tiveram certidões sequestradas, olha que absurdo. A pessoa emite sua certidão, aí quando você precisa dela, ele, não, para eu te entregar é mais R$ 2.000, mais R$ 3.000, enfim. É umas coisas absurdas, porque a gente tá falando do Caramba. mercado de sonhos, né, e quanto vale um sonho? É difícil mensurar quanto vale um sonho. Então a gente viu umas coisas muito absurdas, a gente viveu umas coisas muito absurdas como cliente. E as coisas mais absurdas, assim, quando a gente encontrava empresas robustas, que era robusta assim, né? Pro que existia Ok. de empresas, elas falavam, não, ó, a gente lida aqui com 4, 5 famílias por vez, porque é um processo muito burocrático, é impossível escalonar ele, é impossível criar um processo que atenda. Nossa, essa Aí a gente achava palavra. que esse era o ápice do absurdo, sabe? E a gente, assim, isso até machuca, né, o Vinícius dizer. Sem dúvida. E aí, eu e meu irmão somos de tecnologia, e cara, nada é impossível, na boa. Nada foi descoberto ainda. Mas Exato. impossível, ainda mais quando você fala de processo, só não foi descoberto o processo certo. E a gente falava, cara, não faz sentido. Existe uma forma de criar um processo para que isso seja feito. Poxa, toda cidadania é diferente? É diferente. A minha e do meu irmão correm por trânsitos diferentes, mesmo sendo irmãos. Sim. Pô, eu moro em Brasília, ele mora em São Paulo, então já são consulados diferentes, cada consulado tem uma especificidade diferente, enfim, beleza. Existem suas particularidades, mas ainda assim existem alguns critérios principais para serem pontuados no processo de cidadania, a própria legislação que rege se você tem ou não tem direito e tudo mais, enfim. E aí, eu e o Rafa, né, meu irmão e meu sócio, a gente olhou e falou, cara, é sacanagem que isso não seja possível, né? Eu trabalhava com processo de grandes empresas também, trabalhei prestando serviço, né, para grandes techs, para o serviço público. O Rafael também desenvolvendo para vários bancos públicos também. E a gente falou, cara, bora ver como é que funciona esse processo. Vamos desenhar uma forma de processo, vamos desenhar um sistema e vamos, pelo menos, organizar a forma de distribuição das atividades. E aí foi assim que nasceu o processo da Cidadania For You, depois da gente apanhar muito e descobrir como fazer, que não dava para confiar em nenhuma empresa, infelizmente. É incrível que todo mundo que passa por esse processo, quando você Impressionante. liga na empresa e fala, o que está acontecendo no processo? Eles falam, tá andando. Cara, tá andando pra onde? Tá 8, 9 anos Para andando. Tá cima, para andando baixo, para frente, difícil, né? para trás. Em que Pois direção? é, que direção?
E aí foi daí que nasceu e a gente criou um sistema para que ele pudesse gerenciar toda a etapa de cidadania, de qualquer tipo de cidadania, né? A minha e do meu irmão vai ser gerenciada pelo mesmo sistema, mesmo que elas tenham atividades distintas e assim sucessivamente. E com o tempo a gente foi otimizando esse sistema e aí a gente vai conversando ao longo do desse, podcast aqui, a desse gente vai episódio conversando aqui, com sobre certeza. é, Cara, e é até curioso que você isso. falou que envolve também um lado muito pessoal, é um sonho da pessoa, né? Às vezes a pessoa coloca uma energia enorme ali dentro, é, Sim, dinheiro também, empenha um recurso financeiro, tem todo vamos lá, antes da cidadania foi, tinha todo um mistério de quais documentações, onde buscar, como buscar. Eu tenho relatos aqui que às vezes era necessário até uma comprovação de ida ao país onde você queria comprovar a cidadania para buscar um documento em loco. Enfim, praticamente era um CSI para você era, ter uma série de coisas, né? Como é que hoje, então, a cidadania foi ou está estruturada justamente nesse conceito de simplificar o processo, né? Explica aqui para a gente como é que funciona, ou basicamente os passos, e até já emenda quais são os países hoje que vocês já estão atendendo, para quem está uhum, acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, já entender, poxa, de repente eu tenho um pezinho ali na Europa, mas um país mais específico. Conta aqui para gente. perfeito. Vamos lá. Hoje, como é que funciona? A gente criou essa estrutura, esse aplicativo, que consegue diferenciar cada atividade, cada momento, para que a gente consiga simultaneamente executar diversas atividades de diversas famílias por times especializados. Então a gente criou uma esteira de produção ali, bem conceito de fábrica mesmo, para que cada time tivesse sua especialidade e conseguisse executar o processo mais redondamente, enfim, mais assertivamente. Com isso, a gente ganhou escala. E aí, enfim, é padrão de qualquer mercado no mundo. Quando você ganha escala, você ganha preço, você ganha tempo, você ganha logística, você ganha tudo, né? Uma coisa é você precisar de um documento da Itália por mês, outra coisa é eu requisitar 6, 7 mil documentos mês. É uma outra estrutura. Então a gente tem gente em cada lugar, a gente tem muitos parceiros, a gente tem time próprio na Itália, Itália, Portugal e Espanha, que são as 3 cidadanias que a gente faz hoje, já Ok, respondendo a segunda pergunta. E aí, com isso, a gente ganha não só assertividade, como a gente ganha muito tempo, facilita muito o sim, tempo para a execução do processo como um todo. Então, a gente tem uns especialistas que sabem fazer. Hoje, diversas assessorias entram em contato com a gente para tirar dúvida sobre partes do processo. Porque sabe que a gente é referência e tudo mais, e muitas das vezes a gente acaba que bacana. ajudando, enfim, a gente entende que acaba fazendo o mercado funcionar melhor. Quando tem algum caso de corrupção, que infelizmente é comum, pra gente é muito Sim, ruim, porque faz o mercado parecer menos, né? É como o cloud mesmo, né? Existe uma tendência do mercado de se a AWS cair, a Azure não vai falar que isso caiu, porque ela não quer que desvalorize o mercado. sim, E assim sucessivamente. Então, elas meio que não querem que coisas ruins aconteçam para não parecer que a tecnologia não funciona. E assim, dessa forma, o mercado se exato. protege. Então a gente tem essa mesma logística. Mas aí hoje a gente tem 450 colaboradores, a gente tem aproximadamente 800 a 900 parceiros distribuídos nesses 3 países e principalmente aqui no Brasil. E operamos agora também, além de operar no Brasil para a cidadania italiana, portuguesa e espanhola para brasileiros, também atuamos no Uruguai, inclusive a camisa que eu estou usando hoje, da Bicibs, Que legal. que é o nosso nome no Uruguai, né? Porque cidadania, o É, nome em português não faz muito sentido em espanhol. é verdade. Então, a gente tem, a gente tem um outro nome. Mas, assim, como toda indústria, diga-se de passagem, embora não sejamos uma indústria, mas com o aumento de escala, a gente ganha muito fôlego ali, muita performance nos pontos mais críticos, né? Então, a gente conhece bem as dioceses, a gente conhece bem os cartórios, a gente tem uma navegabilidade muito boa em todo o administrativo para poder facilitar esse processo para os nossos clientes. E o meu processo tivesse rodado dentro da Cidadania for You, ao invés de 10 anos, existe uma boa possibilidade ali dele terminar ali entre 1 ano e meio e 2. Então, a gente teria ganhado. Enfim, o meu sonho da cidadania era para ir para Barcelona, por exemplo. Olha, Não fui para Barcelona, mas quer dizer, já fui a passeio, né? Não cheguei a morar lá. Mas, infelizmente, meu sonho foi frustrado porque eu não consegui minha cidadania a tempo. Se tivesse feito em 2 anos, a história hoje seria outra. Melhor, pior, enfim. Mas seria outra. Eu teria conseguido realizar ok. um grande sonho. Agora, Rodrigo, interessante que você está falando já em outros países, né? Você falou agora do Uruguai e tudo mais. É,
Eu queria que você voltasse um pouquinho ainda antes em relação justamente no tempo do processo, né? A Uhum. gente sabe que quem é da área de tecnologia adora um processozinho, né? Adora uma certa padronização, porque a gente sabe dos seus benefícios, né? Você reconhece os Uhum. casos de uso, você entende exatamente quais são os pontos de falhas, quais são os pontos de rupturas, quais são os pontos de fricção para você melhorar ali cada etapa. Hoje, teria um benchmark que você pudesse compartilhar para a gente em quanto tempo uma pessoa chega no sistema de vocês, começa o processo, desde o estágio zero até a saída. Eu sei que cada país tem uma média diferente, Uhum. mas você tem esse benchmark para compartilhar? A gente tem diversos processos já finalizados, né? Já temos mais de 45 mil clientes finalizados. Caramba, Uma coisa interessante, a gente nunca perdeu nenhum caso, a gente não tem nenhum cliente que a gente tenha perdido até hoje. Então, 100% de assertividade. que A gente está legal. trabalhando com lei e a lei, enfim, ela é bem objetiva nesse caso. Quando a gente fala de prazos, varia um pouco ali quando a gente está falando de cidadania italiana e cidadania portuguesa e espanhola. A italiana é um processo que digamos que ele seja um pouco mais robusto, em contrapartida consegue entrar a família inteira de uma vez. Então, vai entrar ali você, seus primos, seus tios, a gente consegue colocar, a gente tem um caso de uma família de 86 requerentes que a gente fez. Acho Caralho. que 86 ou 92 é o maior caso que a gente teve até hoje. Na história da cidadania foi um, mas assim, a gente tem vários casos com mais de 60 requerentes. É muito comum mais de 60. 86 ou 92, agora não lembro, foi o maior caso que a gente teve. A maior família. Inclusive, eles se conheceram na reunião de abertura. Uau, Porque quando entra mais uma pessoa, fica mais barato, porque a gente dilui parte do sim. processo e tudo mais. Então o primo foi chamando todo mundo que tinha um sobrenome parecido, aí chama um outro, o primo de segundo grau, de terceiro grau. Quando viu, tinha um caminhão de gente Tinha que e a galera fretar foi se um avião conhecendo. inteiro para essa família aí, viu? É pior, dá um avião inteiro para ir para Itália, né? E Legal. aí foi o maior processo que a gente fez. E aí o processo vai levar ao mesmo tempo, ali, aproximadamente. A gente já teve um caso que demorou 9 meses. Foi o mais rápido que a gente teve. Ok. Mas não é um padrão, É infelizmente. um ponto fora da O padrão curva, né? foi bem fora da curva. Ok. O padrão é 1 ano e meio a 2. Só que tem algumas famílias que têm que fazer algumas etapas de ajuste antes. Então, muitas das vezes a gente pega algum caso e fala: olha, o seu caso hoje, a certidão do seu pai fala que o nome do pai dele, do seu avô, tá diferente. Então a gente vai ter que organizar isso aqui antes, vai ter que arrumar para que não tenha nenhum problema quando a gente ingressar com a ação. Então a gente organiza toda essa documentação. E essa documentação, muitas das vezes, a gente faz administrativamente nos cartórios. Funciona bem. Mas às vezes os cartórios não aceitam fazer isso administrativamente quando tem alguma questão de herança, alguma coisa Sim. rodando. E aí o Ok. cartório não quer assumir esse BO, né? Então ele Uhum. não faz. A gente tem que entrar judicialmente. Aí esse judicial no Brasil é horrível. Porque ele pode demorar de 3 meses a 1 ano e meio. Só para corrigir uma Só documentação. esse Então a gente nem pedacinho. começou o processo. Exato. Então, assim, a gente sempre tenta fazer administrativamente, a gente tem uma equipe bem robusta para fazer isso, com os cartórios, explicar, justificar, mas quando não dá, infelizmente, a gente tem que entrar judicialmente. Então, isso pode alterar o prazo do processo. Mas quando a gente olha padrãozão ali, a maior parte ali, os 90% principais, estão entre 1 ano e meio e 2 anos de processo de cidadania italiana. A portuguesa e a espanhola, ela acontece de uma maneira um pouco diferente. A portuguesa eu não consigo entrar a família inteira. E a portuguesa eu tenho que fazer step by step ali. Eu tenho que. Por exemplo, o português saiu de Portugal. Então primeiro eu tenho que casar ele Ok. lá. Eu finalizo um processo que ele casou. Depois ele teve um filho. Finalizo o processo que teve um filho. Esse filho casou. Aí eu finalizo esse processo. Esse filho teve você. Ok. Aí você tem cidadania. Então eu tenho que ficar andando. Cada processinho desse demora de 3 a 6 meses. Então depende de quantas etapas eu tenho no caminho para poder fazer Uma isso árvore acontecer. binária aí, né? É uma árvore binária, exatamente. Aí esse aí eu vou somando tudo o que acontece. Ah, mas eu não vou fazer o casamento. Tem forma de descobrir. Às vezes tá lá que o Vinícius é filho legítimo de fulano com ciclana. Se você é legítimo, você nasceu na constância de um casamento. E aí tem lá que o seu pai era solteiro. Fala, não, tá errado. Então não é o pai dele. Aí traz dúvida, a gente perde seu processo, então a gente não faz isso. Aí tem que fazer o casamento antes. Aí tem todo o trâmite. A espanhola, ela tem uma diferenciação. Ela parece muito com a portuguesa também. Eu tenho que fazer o step by step ali e tal. Só que ele aceita algumas condições. Eu consigo fazer um casamento junto ali do filho, eu consigo balançar um Ok. pouco mais. A espanhola, por padrão, a descendência é feita para filho. Então, somente filho deveria ter direito, enquanto a portuguesa eu consigo fazer até neto.
Temporariamente, está rodando uma legislação desde outubro de 2022 chamada Lei da Memória Democrática. Ela foi promulgada e ficaria rodando até outubro de 2024 agora. E Ok, aí, há um mês atrás, ela foi prorrogada por mais um ano. O que essa lei faz? Ela foi muito com relação a alguns eventos históricos que aconteceram na Espanha e que, enfim, vários imigrantes tiveram que sair e acabaram abrindo mão de sua cidadania e tal, e eles estão fazendo essa recuperação. E os netos podem requisitar a cidadania. Então, abriu margem para muita gente poder fazer. E a ok, Espanha está acelerada nesse processo, ela está querendo que as pessoas façam. Então, a gente tem alguns casos de bisnetos, por exemplo, do espanhol, onde os pais, obviamente, têm que estar vivos, mas eu consigo fazer o processo de neto da sua mãe, por exemplo, ou do seu ok, pai. Eu faço o processo dela de neto e já entro com o seu junto como de filho, nesse caso. Então eu consigo. O processo dela finaliza, sei lá, no dia 20, o seu finaliza dia 21. Porque já tá na escala ali, já julga na sequência. ok. Então a gente ganhou muita escala com isso. Então a gente consegue fazer de bisnetos, às vezes trisnetos também. Diferentemente da italiana, que por direito eu posso fazer em qualquer geração, não tem limite de geração, e não importa se foi por homem, por mulher, enfim, a geração por onde ela vem. E a portuguesa eu só posso fazer de neto da última pessoa viva. Aí a espanhola deu essa flexibilizada também para neto, com essas vantagens de ganho de tempo. Então ela costuma ser uma cidadania muito mais rápida. A gente consegue fazer ela ali em 8 meses, um ano, finaliza o processo de cidadania quase que da família inteira. A Caramba. questão é que a gente tem até outubro do ano que vem para finalizar, e aí acaba. E aí entra outra regra, outros parâmetros. Uma coisa de cada vez. Aí volta para a regra antiga, né? Que aí é só para filho, aí é outra forma de execução. Então, assim, muitas pessoas, infelizmente, vão perder o direito, até por desconhecer que houve essa legislação, que houve essa mudança, né? Teve um caso recente que a gente estava analisando alguns dados em relação a profissionais de tecnologia, né? Houve uma demanda muito crescente por parte da Europa de Uhum, contratar profissionais brasileiros, mas, obviamente, tem aquela questão de visto de trabalho e tudo mais. Porém, existiu aquele movimento. Já que eu vou para lá, por que não tento aproveitar e ficar, né? Seja qualquer sim. país da Europa e tudo mais. É, Uhum. percebeu que teve algum aumento em relação à procura por conta desse perfil de pessoa, de perfil de profissional? Ou vocês acabam não mapeando, não necessariamente o objetivo daquela pessoa de querer ter aquela cidadania? Porque eu vejo que um profissional hoje de tecnologia é um profissional meio que coringa, né? Se ele basicamente ele está falando inglês, que é a língua universal na área de tecnologia, ele está em qualquer lugar do mundo, né? E de repente juntar o útil ao agradável, por que não? Você tem visto algo desse tipo? Sim. Aí é uma coisa, né? Uma empresa de tecnologia que não trabalha com dado, ela não é uma empresa de tecnologia, né? A gente precisa e tem que ter dado na veia. Então, assim, a gente tem É dado de cartão tudo. perfurado. Exatamente. Então a gente tem dado de tudo. Então a gente mapeia muito isso. E aí uma curiosidade. Irlanda, ela acaba importando muito profissional de tecnologia. Sim. Nos últimos 3 anos, Portugal começou a importar muito profissional de tecnologia, existem muitas justificativas para isso. Uma delas, a principal dela, é que Portugal é um dos países mais se barato para trabalhar, eu digo para as empresas, para as grandes corporações estarem alocadas, e aí, por conta disso, ela consegue importar profissionais para residirem em Portugal, trabalhar em Portugal. Tem até alguns casos de empresas alemãs contratando alemão em Portugal por causa de custas, enfim, é como se estivesse contratando mais barato. Então tem vários cenários, eu tenho vários amigos que foram para Portugal, e inclusive alguns com inglês básico. Eles falam, não, é o suficiente, aqui a gente se vira, você só vem para cá. Ok. Então isso tem universalmente assim uma demanda muito grande. E aí como é que o pessoal fazia? Você ia para Portugal, assim como para Espanha, enfim, alguns outros países, você entrava lá como turista, você ficava lá ilegalmente. E Portugal, depois que você ficava algum tempo, acho que 6 meses, na Espanha também, se passava 6 meses, 8 meses, você podia dar uma entrada com uma intenção de visto permanente, ilegal mesmo. Mas se você desse entrada e conseguisse passar um período lá dentro, tipo 1 ano, 2 anos, você conseguia converter isso em um visto permanente. Ok. Então o pessoal ia muito ilegal, assim, era uma forma de regularizar o ilegal. A Espanha é muito forte nisso. Fazia muito essa regularização, acho que por isso que inclusive está tentando fazer a parte da cidadania mais fortemente, porque a gente acaba colocando pessoas que têm mais vínculos, né? São descendentes diretos, têm mais vínculo com o país, tem uma outra forma. E recentemente
todos os países da União Europeia recentemente apertaram a legislação para pessoas que entram ilegais. E apertaram muito. Inclusive, agora é uma parada que você é deportado do país se você tentar fazer isso. Uma parada muito mais séria. Isso foi esse ano, inclusive, há uns 4, 5 meses atrás, aí, no primeiro semestre, agora de 2024, teve essa mudança. E Portugal foi muito afetado por isso. Assim que houve a conversa sobre isso, tramitar no governo e tudo mais, e que foi aprovado, a gente sentiu um aumento de demanda bem grande de profissionais de tecnologia, principalmente, profissionais liberais, que a gente sempre qualifica ali, se é aposentado, enfim, qual o grande Ok. objetivo da cidadania, e de profissionais liberais do ramo de tecnologia pedirem o acesso à cidadania. E é muito comum quando você pergunta onde você mora, ele, mora em Portugal. Gente, então vamos acelerar o processo aí, porque tá desandando, né, Pois é. a logística aí. Então teve esse aumento aí considerável, né? Porque o que a gente vende, na verdade, é um plano B. E a pessoa, querendo ou não, trabalhar fora é um plano B, né? A possibilidade de trabalhar fora é um plano B, né? E agora, com essa internacionalização, mudou consideravelmente. Em contrapartida, Portugal continua sendo um dos países mais seguros para se residir e tudo mais. Então, existe algumas frentes. Aí houve esse aumento mesmo. Agora, em relação à plataforma de vocês, como é que ela funciona e como é que ela apoia todo esse processo, Rodrigo? Porque é curioso, querendo ou não, até mesmo trazendo um pouco do seu histórico que você teve lá atrás. Te deram essa mensagem, né, do tal do impossível, e de que, só consigo fazer 4 processos simultaneamente aqui, porque é muito burocrático. E você trazer um número de mais de 40 mil pessoas já atendidas e famílias e tudo mais, é um número muito grande. Precisa de uma plataforma para poder estruturar tudo isso aí, para organizar a casa. Porque não é nenhum nem dois documentos, são vários documentos. Então, explica para a gente um pouquinho dessa plataforma. Pô, perfeito. A plataforma, a V1 dela, digamos assim, ela é uma plataforma orquestradora. Então, basicamente, eu tenho alguns profissionais, algumas pessoas, que elas vão interpretar ali o contrato, interpretar a família e tudo, num processo que a gente chama de onboard. E aí, baseado nisso, eu vou desenhar qual fluxo que o processo da sua família deveria seguir. E aí, com isso, ele vai dispensando em time a time, enfim, a gente tem algumas funcionalidades, algum fluxo já bem mapeado de o que a gente deveria fazer. Com isso, a gente teve um aumento de performance ali em 8, 9 vezes em relação à execução. Quando a gente criou essa plataforma, nosso objetivo de vida, a gente falava, né? Nosso objetivo é fechar mais de 5 famílias e não quebrar. Todo mundo falava que era impossível, porque você se perde nos processos. E aí a gente orquestrou de uma maneira, enfim, hoje, óbvio, a gente fecha bem mais do que 5 famílias por mês e não quebramos. Então ela funcionou bem. E aí essa foi a V1. A V1.1 foi a gente conseguir fazer com que algumas ações dessas fossem um pouco mais orquestradas, atividades do cliente. Então a gente criou um app do cliente para que ele pudesse acompanhar muito perfeitinho. A gente até fala que é uma cozinha de vidro ali, então o cliente ele sabe o que está acontecendo, Legal. a ponto de que, cara, a gente faz a tradução, o seu processo está na etapa de tradução, e tem lá, cara, ele deveria terminar em 3 dias, o cliente liga pra gente e fala, cara, ainda está em tradução? Eu não tenho nem como mentir para ele tá vendo que está em tradução. Tá alguma coisa errada. Aí a gente tem como ir lá e corrigir e ir atrás. Então é ótimo passar isso para o cliente, a gente é mais cobrado por isso, mas é ótimo porque a gente também tem que entregar mais qualidade, ele sabe o que está acontecendo e eu consigo garantir que nenhum colaborador da Cidadania For You vai conseguir dar alguma desculpinha. Então, realmente, a gente fala o que está acontecendo, da maneira que está acontecendo, e a gente consegue andar de uma maneira mais honesta, né? Enfim, Sem dúvida. eu acho que é uma das poucas empresas que realmente tem essa honestidade nesse processo, que é algo que eu queria que tivesse acontecido comigo lá atrás e não aconteceu. Ok. E agora, e agora nesse momento de IA, a gente tem diversos processos onde a gente automatizou muita coisa. Então, muitos dos documentos que eu preciso que o cliente me envie, eu já consigo verificar, eu já consigo responder para ele. Então, a gente ganhou muita performance baseado em inteligência artificial ao longo do processo. Então, tem muitas atividades que automaticamente elas já são realizadas através de inteligência artificial e, obviamente, validado por um humano. Mas a gente ganhou muito tempo na coleta de dados e em algumas outras frentes. Então, aos poucos, a gente já está na versão 4.1, na verdade, então a gente já jogou fora o projeto várias vezes. Aí fez, Legal. cara, não era isso, joga fora, faz de novo. Vamos de novo, vamos Voltou isso, atualizar. joga fora. A gente nunca teve esse apego, então já teve que refazer várias vezes, gastamos uma grana com isso. Mas tá ficando do jeito que a gente quer. E cada vez muda, né? Cada vez a gente quer outra coisa. Aí tá ficando de novo, aí muda, e tá ficando de novo. E assim sucessivamente. É o famoso sempre em beta, né? Sempre se atualizando. Mas eu acho que Verdade. faz total sentido ter
esse sentimento e essa capacidade de olhar e falar assim, não se acomodar na versão X, PTO, porque ficou ótimo, lindo e maravilhosa, porque o mundo não é lindo e maravilhoso, o mundo muda. Você citou um caso bem emblemático, né? Existe uma lei, foi prorrogada até um pouquinho mais, daqui a 12 meses, sabe lá o que vai acontecer daqui em 12 meses com o mundo, com o país, com essas leis, com as cabeças das pessoas que estão lá pensando. Então, se você considera já que o que está sendo feito hoje é para atender muito mais do que a gente tem a capacidade de entender hoje, ok, a gente está fazendo o nosso melhor. Mudou? Vamos não só acompanhar, mas vamos mudar junto com as mudanças, né? Então é uma mudança, é uma adaptação em conjunto. E sai muito do aquele cenário que você comentou também, Rodrigo, lá atrás. Em que status está o meu processo? Ah, está andando. Não, não está andando. Está nessa fase, nessa etapa, o que já passou e o que tem ainda a vir. Essa clareza, ela é bem percebida pelo cliente. O cliente ele se sente mais confortável quando ele vê, de fato, a cadeia do processo, mesmo ele... A gente não está falando, obviamente, da tecnologia, mas o status, né? Ele fala, comecei aqui, tem essas fases já passadas, tem esse tanto ainda que falta. Ele se sente mais confortável? Sente. Hoje a gente faz muita pesquisa com cliente de percepção, né? Legal. Sobre a diferença de plataformas. Tipo, você acha que essa plataforma melhorou, piorou? O que que ela melhorou, o que que ela piorou? E a gente tem algumas percepções. Por exemplo, o status que está o seu processo, você consegue visualizar através da árvore quando você entra lá, quando você é nosso cliente que entra na sua família, no seu processo, você consegue saber exatamente onde ele está. E nessa etapa, por exemplo, a gente tem um chatbot, onde usa a inteligência artificial para ele interpretar o seu processo baseado na nossa base de dados. Então Sim. ele fala, poxa, tá nessa etapa, ela costuma demorar mais ou menos tanto, ela é necessária para isso, outro, e etc. Principalmente os processos que são mais longos, quando a gente está fazendo uma etapa judicial, por exemplo, de uma retificação de uma documentação. Então a gente consegue explicar o porquê que a gente está retificando, qual a importância disso, por que é uma etapa demorada. Então a gente percebe nosso volume de tickets de suporte caíram assim drasticamente desde que a gente entrou com o uso mais agressivo de tecnologia. E aí, óbvio, existem algumas pessoas que falam, beleza, mas eu quero falar com um humano. Então a gente sempre tem um escapezinho Ok. para falar com um humano. Tá tudo bem, também funciona. Eu prefiro falar com um bot porque eu falo a qualquer momento, não me sinto constrangido de mandar uma mensagem 1 da manhã, porque eu sei que ele vai me responder. Boa. Mas, mas existem algumas questões, cada um é cada um, e por isso a gente tem todas as vertentes, todas as formas ali, a pessoa pode fazer da forma que ela achar melhor. Olha, se vários outros empreendedores e donos de grandes empresas, viu, que provavelmente estão ouvindo a gente aqui, tivessem essa percepção, porque tenho por mim que muitas das vezes, não só o chatbot sendo muito inteligente, às vezes não atende aquela necessidade. Cara, a minha dúvida, ela não está em nenhuma das opções, eu naveguei todas as opções, preciso falar literalmente com um atendente, não tem ninguém, porque não tem esse escape. É você trazer os canais e disponibilizar para o cliente, óbvio, o que for mais rápido, o que for mais conveniente, ele achar por consumir. Cara, isso e para mim parece coisa de outro mundo, mas é um detalhe que faz uma diferença enorme. Você percebe isso também, Rodrigo? Eu percebo isso, eu percebo muito isso. A gente sempre conversa que não é o que é melhor para você, é o que é melhor para o cliente. Você é Perfeito. um mero detalhe nessa operação. A gente vai fazer de uma forma que a gente consiga fazer, que a gente consiga escalar, então eu não vou colocar um humano para atender 1 da manhã, óbvio, existem os parâmetros limites, mas a gente faz muito teste. Então tem muita coisa que, cara, eu acho que isso aqui é incrível. Eu vou lá e converso com meu irmão, a gente conversa com a diretoria, pô, isso aqui é fenomenal. A gente vai, faz o teste, depois eu vou lá e pergunto para todos os clientes. Mas, não, é ok. Pô, a parada que eu achava que era incrível, mas é Uau! incrível pra mim. É, mas é incrível pra mim, não é incrível pra ele. Pô, massa, então vamos deixar da forma que é mais incrível pra maioria dos clientes, enfim, é a forma que vende. Querendo ou não, é uma empresa. Então a gente tem que fazer o que agrada os outros, na verdade, né? Da forma que a gente consegue fazer. Então eu percebo bastante essa diferença também. Eu sinto muita raiva quando a gente liga, principalmente em banco, né? Aquelas URAs ou telefonia. Nossa. Cara, uma URA sem fim, é impossível você falar com o atendente, é impossível. Você entra na opção 3, depois na opção 5, depois você tem que falar sim, depois você fala seu nome, você fala ok, sabe? Parece um macete de jogo antigo pra você poder fazer um combo, sabe? Pra Poxa, cima, pra baixo, dois pra trás, dois pra frente, X e bola. O cara, ok, desbloqueou a exatamente. magia. A magia atendente, né? Pô, Pois é é, horrível. Isso realmente a gente sente que faz muita diferença. pois Mas é. embora a gente tenha colocado muita tecnologia,
A gente tem muita tecnologia para apoio dos nossos colaboradores também. Recentemente a gente desenvolveu inclusive um pack de gamificação que a gente chama de Game for You. For You é a nossa marca Ok, patenteada, né? Então tudo que a gente usa é For You. E aí esse game, ele basicamente, como a gente desenvolveu nosso próprio aplicativo, é muito fácil eu saber o que todo mundo está fazendo dentro da empresa. O horário que fez, quanto tempo demorou, como que foi. E aí o que a gente fez? A gente desenvolveu um jogo onde eu vou olhar todas as atividades, quem executou, quanto tempo demorou, como que fez, vou pontuar todas as atividades, tem atividade que é mais fácil, mais difícil, enfim. Vou pontuar todas elas, e aí eu vou pontuando todos os meus jogadores, todos os meus colaboradores. E aí, ao longo de um semestre, eles vão pontuando, eu vou tirando parte de receita para encher um pote, e aí depois de um tempo a gente faz uma distribuição com participação por resultado, uma PPR. E aí eu legal. distribuo com todos os colaboradores ali que executaram atividades efetivamente. E aí foi a forma que a gente entendeu de ser mais justo em relação a desempenho. Poxa, você fez 10 famílias e o seu colega que tem o mesmo cargo, trabalha na mesma equipe, faz a mesma coisa, fez 3 famílias. Cara, não tá muito justo. Vocês têm os mesmos O que salários e tudo mais. aconteceu aí, Então, né? exato. E aí agora com isso a gente consegue ser mais justo, consegue ser mais meritocrata. E aí com isso todo mundo também começou a sentir mais motivado em fazer. Até, enfim, você também, a gente é de tecnologia, a gente acaba entendendo que a forma de trabalho em Sim, empresas de tecnologia, ela tem que dar match, não é mais só sim, dinheiro. Ninguém trabalha só por dinheiro hoje em dia, principalmente quando a gente está falando da geração mais nova. Você trabalha por N coisas, você trabalha por objetivo, você trabalha por dinheiro, você trabalha por propósito, você trabalha porque tem uma flexibilidade de você poder trabalhar de casa, ou porque exato. você não trabalha de casa e é perto do seu trabalho, mas você pode chegar às 10. Cara, eu já mudei de emprego porque eu podia chegar mais tarde. Isso fazia parte da rotina. Então, tem toda uma lógica. E aí, com isso, a gente conseguiu colocar outros programas para os nossos colaboradores. E aí é engraçado, é legal, assim, é até gostoso ver eles jogando. Eles, eita, eu fiz 1.000 pontos ontem, o outro, eita, eu fiz 3.000, o outro, fiz só 300, e caramba, então vamos lá, acelera, sei lá o que, a gente vê eles se motivando, é bem legal, assim. E no final a gente faz uma distribuição, a gente já fez mais de 1 milhão em distribuição em um ano, então é um valor bem expressivo mesmo, Com tem pessoas que certeza. recebem 5, 6 salários que a pessoa receberia, ela recebe isso líquido, né? Os 6 Uhum, salários brutos ela vai receber líquido sim. ao longo de um semestre, enfim, óbvio que depende do desempenho, depende de algumas outras questões, mas melhorou muito. E aí com isso a gente teve que colocar, pra você ver, jogo é uma coisa, né? Então a galera começa a correr mais. Então a gente teve que colocar outros gatilhos do nosso GG, do Gente de Gestão, para poder fazer com que a galera não fique até tarde jogando para não desenvolver burnout. Então a gente teve Opa, que controlar o outro lado para poder balancear. Então a gente tem um programa de AP for You, por exemplo, que é apoio psicológico, onde a gente tem uma parceria, né, com uma outra empresa, e aí elas têm 7 psicólogos para ficar atendendo o pessoal em período integral, dentro de horário de trabalho. que A gente tem legal. nutricionista, a gente tem diversas ações voltadas aos colaboradores. E aí, graças a isso, a gente melhorou nosso desempenho em, cara, quase 20 vezes de janeiro do ano passado a janeiro desse ano. Só por causa de algumas ações que a gente foi fazendo, tecnologia que a gente coloca, o colaborador mais feliz, mais empolgado. E, pô, a gente tem 450 colaboradores, nosso turnover é menos de 1%, então um turnover estupidamente baixo. E, e ganhamos Great Place to Work diversas vezes aí, já estamos no terceiro ano Parabéns. consecutivo. E agora ainda fomos surpreendidos com o prêmio Centro-Oeste. A gente ficou no ranking ali das melhores empresas para se trabalhar do Olha que legal. Centro-Oeste. E, cara, empresas onde a gente era mais nova, inclusive participando do ranking, era a única empresa de 5 anos e a idade média das empresas era de 32. Uau. Então, assim, a gente estava bem. A gente fez alguma coisa certa, né, em relação a Que isso. bom. Então, a Isso gente é coloca super. Cara, tecnologia e principalmente tecnologia para ajudar as pessoas, né? Acho que é sem isso. dúvida, sem dúvida. E eu acho super relevante, Rodrigo, você estar compartilhando essas informações dos bastidores, porque para quem está acompanhando aqui o nosso episódio, seja vendo ou ouvindo mais uma vez, percebe que é um processo ok, com muita tecnologia, amamos a tecnologia, bacana pra caramba, mas tem gente por trás e gente cuidando de gente, né? Você falou justamente para a gamificação é legal, ele gera esse espírito de competitividade e também de colaboração, porque você citou ali, né? De repente o amigo fez só 300 pontos, um 3.000, outro 1.000, e de repente se junta ali para poder trazer aquele que fez 300 para cima, redistribuir melhor as atividades. Mas o fato também para não gerar o esgotamento, né? Que também não adianta nada. Senão a gente volta para um modelo tradicional. Não estou dizendo que é o caso, mas, enfim, de repente Sim. essas empresas de 30 anos estejam ainda no modelo um pouco mais antigo de gestão. Não estou afirmando que sejam, tá? Só para deixar bem claro aqui, mas fazer um paralelo.
E é legal, porque quem tá vendo, quem tá acompanhando, percebe que é um processo humanizado, tem gente cuidando, tem gente empenhada, querendo não somente seguir o processo, né? Mas ajudar de fato no processo, adaptando, customizando, revisitando. Isso reflete na qualidade e no atendimento de vocês. Quem sabe, de repente, é um outro produto que esteja surgindo essa gamificação. Quem sabe? Quem sabe? Inclusive, a gente vai palestrar em São Paulo sobre o produto de gamificação junto de inteligência artificial, né? Legal. Que hoje é o problema do século, né? As pessoas falam muito que a inteligência artificial vai substituir as pessoas e tudo Sim. mais, tal. Eu acho que a inteligência artificial, na verdade, ela potencializa as pessoas. Você ser substituído é porque você não quer usar. Eu vejo alguns profissionais falando, não, eu não uso inteligência artificial. Beleza, é um ponto. Você pode Ok. trabalhar dessa forma, mas as pessoas que usam estão um passo à frente. Elas vão conseguir ter resultados relativamente mais rápido. Então é isso que a gente bate muito ali, sabe? Não é a troca das pessoas, é a agilidade que as pessoas ganham com o uso da tecnologia, e hoje o ápice da tecnologia que a gente fala é a inteligência artificial. Então a gente vai palestrar exatamente sobre isso, como o ganho de eficiência, de performance, produtividade, e fez com que a gente tivesse Great Place to Work baseado em modelo de gestão e tudo mais. Então a gente imagina que em algum momento possa sim virar a ser um produto. A gente tem muitas empresas que perguntam sobre isso, sobre forma de gestão Olha e aí. algumas outras coisas que a gente faz. Estaremos ponto. aqui para divulgar esse lançamento também, viu? Então, computação em nuvem está muito, para mim, aí eu conheci a resposta técnica, mas para mim está muito ligado à facilidade, à quebra de barreira geográfica. Está muito ligado à facilidade de poder estar em qualquer lugar, fazendo de qualquer ponto. Que inclusive tem muito a ver com o que a gente faz, né? A cidadania italiana é exatamente a quebra de barreiras, né? Você poder estar em qualquer Verdade. lugar. E não adianta você estar em qualquer lugar se o seu data center for local, né? Então, se você não tiver uma conectividade, você não tiver, enfim, como você mesmo disse em outro podcast, o cloud é um data center no computador dos outros, né? No escritório dos outros. Então, Verdade. Tá acompanhando, tá acompanho acompanhando. sim. A parte de tecnologia eu gosto bastante. Legal. Então, é isso, assim, esse ganho de mobilidade, essa facilidade de deslocamento geográfico, esse ganho de escala, enfim, é exatamente isso que simboliza o cloud para mim. Maravilha. Rodrigão, cara, queria agradecer muito a sua participação aqui, disponibilidade na agenda. Você que está bem corrido, né? Lançando novas frentes, novos países, novos processos, palestrando para cima e para baixo aí, participando de N outros podcasts. Sinto honrado em poder ver uma empresa brasileira trazendo simplicidade a um país que a gente tanto fala de burocracia, né? Tanto vive a burocracia em processos simples e às vezes, quem sabe, de repente, quem está acompanhando se inspire nesse episódio com a sua palavra, com a sua missão, e entre em contato com você também. Cara, Rodrigo, dá uma mentoria aqui, porque eu também quero melhorar meus processos, seja lá qual for. O Brasil tá cheio de oportunidade aí, gente. Cara, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí de falar um pouco mais da Cidadania for You, da gente, e poder participar de um podcast tão bom, falando da área que eu mais gosto, que é a tecnologia. Obrigadão. Gostamos. Maravilha. Bem, pessoal, e você que tá vendo, nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o Rodrigo? Obviamente, para facilitar, entre em contato com a Cidadania for You, link na descrição para facilitar a sua experiência. Vou dar um spoiler aqui. Tem um botãozinho lá com um atendente virtual que vai tirar umas suas dúvidas em menos de 2 minutos. É um SLA meu aqui, não é da Cidadania for You, não. É SLA meu. Teste e experimente. Depois comenta aqui, deixa aqui um comentário para ver se realmente teve a facilidade do processo. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?